Teve um caso que você contou também em um dos podcasts, eu não lembro se foi no seu ou se foi algum, que você falou de uma menina que ficou presa durante não sei quanto tempo, 20 anos, depois ela comprou a casa, não é? Isso. Qual que é esse caso? Conta pra... Natasha Campucci. Tem até uma série, um filme no Netflix que fala. Ela era uma. É Esse que, caso. da onde que ela é? Alemanha. Alemanha, tá. É. Um cara, ele era apaixonado por ela. Ela tinha 7 anos. Ele era apaixonado por ela. Então ele construiu um cativeiro no porão da casa dele pra ela. Ele sequestrou ela quando ela saía da escola e ele colocou ela dentro daquele cativeiro. Ele tratava ela como uma criancinha normal. Sabe, dava presente pra ela no Natal, bonecas, isso tudo. Só que quando ela se tornou adolescente, ela. Todo mundo achava que aquela criança tinha sido morta na cidade, né? Uhum. Quando ela se tornou adolescente, ela começou a ter corpo e tal. Esse cara começou a abusar dela sexualmente. Só que esse cara, ele. O que que ela fez? Como ela não tinha muita noção de vida e de mundo, porque ela estava presa dentro daquele quarto desde os 7 anos de idade, Uhum. ela andava pela casa dele, ela que cozinhava, ele fazia ela fazer os serviços domésticos sem roupa, fazia ela fazer serviço de pedreiro sem roupa, sabe? Carregar Nossa, cimento, que essas coisas. doente, cara. É. Que doente. Só que aí, quando ela começou a ter 16, 17 anos, ele começou a ter relação com ela. Em algum momento, ela também Até então não tinha tido. Não. Só tratava ela como uma escrava, Mas aí, praticamente. conforme é. ela foi criando corpo e ele meio que começou a ter ela como mulher mesmo, sabe? Uhum. E eles começavam a ter relações. Assim, ela já deu várias entrevistas relacionadas a abuso. E ela nunca chegou a falar sobre um abuso ou não. Por quê? Porque ela não sabia o que era um abuso. Entendi. Ela ficou a vida inteira ali dentro. Ela não sabia o que era o ato sexual. Ela não entendia. Aham. Mesmo que ela tinha 17. Pra ela meio que era normal aquilo. Era normal e possivelmente ela até poderia sentir alguma coisa. Entendi. Entendeu? Aham. Então, ela nunca chegou a falar sobre isso. Só que ela percebia que, tipo assim, mas de alguma forma ela sabia que aquilo ali não era certo. Que aquilo ali era errado. Que ela não podia, que ela era uma prisioneira. Ela sabia disso. Então, o que ela fez? Ela começou a pegar a confiança dele. Como se ela fosse esposa dele, a mulher dele mesmo, sabe? Uhum. E aí teve um dia que ele deixou o portão aberto e ele falou assim pra ela: Ah, querida, pega pra mim um negócio lá no carro. Porque ele também achou que eles já estavam juntos há tanto tempo a ponto dela tá gostando dele, algo assim do tipo, Sim, sabe? sim, entendi. E aí ela viu a porta aberta o portão aberto. Aí ela correu. Ela saiu correndo desesperadamente na rua. E ela começou a gritar: eu sou a Natasha que desapareceu quando tinha 7 anos, eu sou a Natasha. E ela foi até a casa da mãe dela. Magra, pesando tipo Meu 40 Deus quilos, do com o céu. cabelo no pé, porque não cortava o cabelo, Aham. né? Aí a mãe dela não acreditou, né? Aí ela contou tudo o que aconteceu. Só que era tarde demais. O cara, ele viu que ela fugiu, ele se jogou na frente do trem. Porque Ah, ele se matou. ele tinha falado pra ela: se um dia alguém descobrir, eu não vou ficar vivo pra ser Ah, tá. julgado por isso. Entendi, entendi. Aí ele se jogou. Aí, depois de um tempo, ela comprou a casa que ela ficou sequestrada. Ela comprou, ela reformou e ela falou que ela comprou a casa porque a adolescência dela foi ali e que a vida dela se passou naquele lugar e que ele era a única visão de mundo que ela tinha. Então ela não chegava a falar que ela era abusada por ele. Era como se pra ela fizesse parte da vida dela aquilo. Talvez ela até. No filme, por exemplo, tem uma cena que eles vão ter relações e é como Como chama esse filme, você lembra? 3.065 dias. Tá. Que ela meio que tem uma reação de prazer, digamos assim. Uhum. E ela fala: Nossa, mas isso que eu tô sentindo é certo? Você vê que ela que é aquele pensamento de tipo: Isso é certo que eu tô sentindo, sabe? Porque eu durmo na mesma cama que ele, algemada com ele, o que tá acontecendo? Cara, ela não sabia, entende? Ela não entendia o que estava acontecendo. Ela comprou a casa, hoje adulta, ela tem uma vida, ela tem filhos, ela tem família, ela sabe que aquilo era um abuso e tudo mais, Sim. mas ela não se julga pelo que ela passava e pelo que ela sentia na época, porque ela não entendia.
E ela ajuda jovens e garotas que são abusadas, que têm depressão e que passaram por esse tipo de situação. Que bom que ela teoricamente superou e consegue ajudar outras pessoas, né? Porque é um trauma que eu acho que é pro resto da vida, né? Não tem como você meio que se recuperar. Depois que você toma, por exemplo, que ela começou com 7 anos, né? É. Que é uma criança, tá se formando, não sabe nada da vida ainda. E, tipo, a partir daquele momento que lá é a vida pra ela, cara, imagina a cabeça dela como que não deve ter ficado. Tipo. Enfim. Pra ela que passou a adolescência e a infância toda nesse lugar, vivendo desse jeito, né? Claro. Depois disso, esses casos que acontecem assim, geralmente depois as meninas passam por um longo tempo de terapia, Uhum. sabe? Médico e várias coisas pra conseguir começar a viver a vida. Porque ela não vai ter a vida dela de volta. Ela vai ter que recomeçar a vida dela. Começar uma vida que ela nunca Uhum. teve, entendeu? É Exatamente. tipo isso.